Hoje, domingo, dia 15 de dezembro, 89 dias da Fazenda, faltando basicamente só 4 dias para a grande final, né? 4, gente, eu não vou contar o domingo mais, né? Porque se eu for contar o domingo são 5 dias. 4 dias para a grande final, né? Então falta muito pouco para acabar a Fazenda, muito pouco mesmo, tá? E vamos ser sinceros com relação a isso. Acho, né, que as coisas podem ser tanto aquilo que os meninos querem, quanto pode dar um certo rebosteio por aí, né? Vou explicar para vocês logo o que eu quero dizer com isso já já, vocês vão entender. Agora, parece, né, que o seu Albert não vai ser só eliminado hoje. Não, o seu Albert vai ser escorraçado da Fazenda. Sério mesmo, gente, eu tô me surpreendendo com o tanto de rejeição que eu tô vendo pro seu Albert. Eu tô olhando nas enquetes, em vários portais, vários sites e várias coisas. Sério, o seu Albert tá ali numa posição bem ruim, viu? Seu Albert tá ali. Eu já tinha falado que eu acho que já é o fim da linha para ele, né? Acho que o seu Albert realmente não escapa. Acho que o seu Albert ele vai mesmo se dar bastante mal nessa final. Acho que o seu Albert não tem condições de avançar muito mais do que ele já avançou. Acho, inclusive, que o seu Albert chegou aonde ele não deveria. Quem deveria estar lá era a Flor, não deveria ser ele, né? Só que aí a Flor acabou seguindo a estratégia dele, a Flor se deu mal, e quem é que se deu bem no meio dessa estratégia? Ele próprio. Então acho que ele merece pagar também pelo que ele fez com a Flor, né? Ah, e você gosta da Flor? Não, gente, eu não gosto da Flor, tá? Eu acho assim, quem conhece a Flor desde a época do Fofocalizando sabe muito bem do que eu tô falando. Agora sim, eu achei que a Flor poderia ter feito o jogo mais interessante se ela tivesse votado nele. E aí, se ela tivesse votado nele, ela poderia sim ter tido mais condições de ficar e ele já poderia ter sido eliminado. Então, acho que seria muito melhor, inclusive pra gente, ver o seu Albert eliminado desse jogo, né? Eu vou mostrar pra vocês as enquetes agora, como é que elas estão, quais são os números aí. Eu vou começar justamente pelo Votalhada, tá? Que reúne todas elas, que facilita. Depois eu vou mostrar como vocês estão me falando aqui no canal. Deixa eu começar primeiro com o Votalhada, tá? Deixa eu só pegar aqui como é que tá esses números por lá. Olha só, abrindo aqui o Votalhada. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá lá. Deixa eu abrir aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a janela. Olha só, né? Votalhada. Seu Albert com 5,07 na média. Sasha ficando com 45,35. Sidney com 25,60. E Yuri com 23,98. Isso agora às 18 horas, tá? Então, dá para ver aí que o negócio tá apertando. Agora, o que é interessante é a disputa acirrada entre o Sidney e o Yuri aqui no segundo lugar, tá? O Yuri tá com 29 e o Sidney tá com 28 nos sites. No X, ou Twitter, seja lá o nome que você use, o Yuri tá com 24 e o Sidney tá com 20. No YouTube, o Sidney tá com 23 e o Yuri tá com 18. Em outras redes sociais, o Sidney tá com 24 e o Yuri tá com 19. Tá bem acirradinha aqui a briga entre os dois, viu? É interessante, né? A briga deles, né? Interessante pra gente ver como é que as coisas estão andando por aqui. Nos sites, né, você vê aí que a briga também se repete. No Splash, olha só como é que tá no Splash. Sasha, 35, Sidney, 30, Yuri, 32. Olha aí como os dois estão disputando e tá muito pegado os três, né? Agora o seu Albert, 2,40. Porra, seu Albert, se tá muito ruim. Notícias da TV, que é um site assim, que é bem confiável também. O Sasha com 49, o Yuri com 25 e o Sidney com 23. E os dois ficam se alternando nesse segundo lugar, tá? Mas basicamente demonstra aí que o Sidney tem uma certa força, sim.
Eu acho que é o Sidney que vai acabar indo para a final, apesar do desejo dos meninos de ir outra pessoa. Já já eu conto para vocês quem é essa pessoa. No X, basicamente, é o Yuri quem domina, tá? No X você vê aqui que tem vários perfis. Muitos perfis, obviamente, são muito pró Sasha. Então os perfis pró Sasha, obviamente, vão preferir o Yuri. Já os perfis mais centrados, mais ali naquela coisa de tentar balancear um pouco os lados, vão preferir o Sidney. Então você vê que tem perfis aqui que vão mais pro Sidney, tem perfis que vão mais ali pro lado do Yuri. Na média, né, o Yuri fica com 24 e o Sidney com 20. Já no YouTube, você percebe aqui que tem uma certa preferência pelo Sidney, no segundo lugar. Nas outras redes aqui, que é o Threads, o Instagram, o Telegram e tal, você percebe aí que o Sidney também tem uma certa preferência com relação ao Yuri, tá? Tô mostrando aqui para vocês, tá? A pesquisa aí do Votalhada. Agora deixa eu mostrar para vocês a nossa enquete aqui na comunidade do canal. Olha só pra gente ver como é que estão esses números aqui, tá? Vamos acompanhar juntos? Olha só aí os números aqui no Faropop. Vocês aqui tá bem em linha, tá? Com as outras enquetes. Vocês estão me dizendo que vocês vão eliminar o seu Albert com 10%, até que vocês estão sendo bem generosos com o seu Albert, né? Porque na média ali das enquetes ele tá dando 5%, vocês estão eliminando ele aqui na enquete do canal com 10%, vocês estão bem generosos com o seu Albert. O Sasha com 47%, o Sidney em segundo lugar com 25% e o Yuri em terceiro lugar com 18%. O seu Albert sendo eliminado aqui com 10%. Acho que não vai ser nenhuma surpresa hoje a eliminação de seu Albert, né? Acho que não tem surpresa na eliminação dele. Acho, inclusive, que é a eliminação mais previsível de toda a temporada. A eliminação de seu Albert nessa roça, tá? Acho que não tem mais condições, inclusive, de seu Albert permanecer na Fazenda. Acho que já deu pro seu Albert, acho que já acabou para ele, acho que o momento dele sair já deveria ter acontecido há algumas semanas atrás, tá? Mas o fato dele ter manipulado a Flor pra Flor fazer aquilo que ele queria para ele se salvar, tá na hora de cobrar o preço, né? Então eu acho que nesse momento aí, seu Albert merece sair mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a Fazenda nesse momento aí, tá? Só pra vocês terem noção do que é que eles estão fazendo agora, tá? Porque não teve muita coisa de interessante ao longo do dia, tá? Não teve. Se você aí tá se perguntando o que que rolou na Fazenda, tá? Não rolou muita coisa não, tá? Foi fraquíssima a Fazenda ao longo do dia de hoje. Fraquíssima, não teve nada, não teve muita coisa de interessante, não teve ali muito, mas muito o que a gente possa falar, gente, não teve nada, tá? Deixa eu só pegar aqui a imagem, a fonte da imagem certa para vocês verem aí como é que tá. Nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui o som. Eles estão arrumando as malas, tá? A produção já mandou eles arrumarem as malas, entregarem as malas, e é isso que eles estão fazendo. Sasha, Sidney, seu Albert e o Yuri estão arrumando as malas, tá? Só aí para mostrar para vocês o que eles estão fazendo, tá? Para vocês verem aí um dos últimos momentos aí da Fazenda. Mas vamos lá comentar com vocês aí algumas das coisas que aconteceram lá na Fazenda nessas últimas horas. Só para comentar aí também uma coisa ruim da estratégia que o Gilson tomou ontem à noite, né? Porque para mim foi uma das piores estratégias que ele pôde tomar. Acho que é isso que vai acabar com ele na Fazenda, inclusive. Acho que é isso que vai tirá-lo, pelo menos antes da última roça, né? Acho que vai tirar a possibilidade dele, inclusive, sobreviver a uma roça. Mas vamos lá comentar isso, né? Porque foi algo que o próprio Albert e o Sidney comentaram com ele depois. Porque eles foram lá quando terminou toda a formação das roças especiais
e começaram a discutir as estratégias da roça e a escolha do Gilson para a roça, sugerindo que o Gilson agiu na defensiva. Por que ele não chamou o Yuri para fazer a disputa com ele, já que o Gilson teve um embate com o Yuri ao longo de toda a temporada? E aí eles disseram que uma das roças formadas é muito mais conflituosa e a outra roça é a mais tranquila. Inclusive é a roça onde o Gilson está. E aí o seu Albert observou que o Gilson escolheu os adversários que ele tem menos conflito, enquanto o Sasha foi muito mais direto nas escolhas dele. Disse o seu Albert: o Sasha abriu o jogo comigo e o Gilson abriu com a Nessa. Depois ele abriu com o Juninho e o Sasha abriu com você. É por isso que eu estou falando que essa é a roça da treta, porque nós temos tretas com eles. A outra não, é a roça da paz e amor. É a galera que tá no mesmo grupo. Por isso que foi uma das piores estratégias a que o Gilson tomou, tá? Ele deveria ter misturado mais, inclusive ter colocado o Gui e o Yuri numa mesma roça, por exemplo. E aí o Sidney mencionou que apenas o Gui do grupo Sasha tá lá na outra roça. E aí o Albert sugeriu que o Gilson deveria ter chamado o Yuri, com quem ele tem um embate para valer. Disse o Albert: dos três ali, o Gui é o mais legal. E é isso que eu tô falando. Você escolheu uma roça confortável. Ele, que tem um embate com o Grandão, poderia ter chamado o Grandão pro pau. Deveria mesmo, tá? Isso aí sugeriu pro público, inclusive, que o próprio Gilson quis fugir do empate. Aí o Sidney concordou e disse que o Gilson agiu na defensiva. Disse o Sidney: como sempre, ele seguiu na defensiva. E aí o Albert disse ali que a principal diferença nas estratégias o Gilson, ele foi na passividade e na defensiva. E que enquanto o Sasha preferiu ir pro jogo e se jogar para valer, o outro não. Que são duas roças que dizem coisas diferentes. Que o Sasha, se ele achasse que ele poderia, que era uma roça mais tranquilo para ele, inclusive, o Sasha poderia ter ido numa defensiva, ter sido muito mais passivo na escolha dos oponentes dele. Aí depois o Albert e o Sidney até mencionaram que essa foi uma roça muito segura para o próprio Sasha, inclusive. Disse o Albert: ele tá batendo no peito porque ele voltou de 6 ou 7 roças. Foram 6 que o Sasha voltou, tá? Ele vai voltar da 7ª hoje. E aí o Sidney: pra mim ele pode voltar de quantas roças que eu vou continuar falando dele. Eu vou mostrar isso no vídeo, tá? Pra vocês verem como é que foi a discussão deles. Mas eu não tenho como não concordar aí com o seu Albert com relação ao que o Sidney, eu confundi, tá? Ao que o Gilson fez. O Gilson não foi pro jogo, o Gilson não foi pro game, como ele adora dizer que ele tá pro game. Ele não tava pro game, ele foi muito passivo nessa escolha. Ele deveria ter escolhido ali uma roça forte pra valer. Ele deveria ter ido pro embate com o Yuri. Se é pra sair, saísse com dignidade, pelo menos, né? Saísse ali, porra, eu vou sair, mas eu vou sair brigando com o cara com quem eu tenho uma disputa. Sair ali com o Gui, assim, vamos ser sinceros, é uma disputa muito, mas muito fácil. Olha só um trecho desse momento. Mas o próprio Gui já tá com a soberba lá em cima. Tá o quê? Com a soberba lá no topo, porque ele já tá se colocando na última roça, como finalista. Tá tudo bem. Ah, velho, aqui é o público, isso aí não muda cara. nada, não É muda o público, isso aí. são opções, entendeu? Não, sim, eu só tô passando pra vocês mas não seria diferente. já está Não fazendo. seria diferente. Ele já tá lá. É como na cabeça E você dele. vê, Gilson escolheu o cara pensando na soberba. O Gui não tá na soberba, gente. A leitura do Gilson foi completamente equivocada, tá? Gilson, ele foi ali para um lado completamente equivocado da coisa. Seu Albert tem razão. Deixa eu avançar um pouquinho aí no que o seu Albert fala. Olha só. Fica aqui até o fim. Vambora. Eu também, tô até o fim. Obrigado, Galisteu.
Pra quem nunca pegou roça, vai pegar logo 3 também. Quero ser confiante igual a eles, mas bem sincero. Gilson, tu não vai ser tão confiante porque não vai dar tempo. Já era pra você. Eu acho que um dos grandes e maiores problemas do Gilson é ser, assim, por mais que você tenha o mérito de ter escapado da roça, e tudo bem, é mérito, foi mérito seu. Que bom que você soube usar as ferramentas que o jogo te deu pra escapar da roça. Ótimo, você fez aquilo que o jogo pediu pra você fazer. Agora você vai ter que aceitar a consequência desse jogo, que é justamente você ter que lidar com o fato de você não ter a resposta do público sobre o que o público pensa de você. E isso é o pior, porque aí você realmente tá se jogando no escuro. Quando você sabe o que o público pensa de você, você pelo menos sabe pra onde você tá indo. Se você vai se dar bem ou vai se dar mal, mas pelo menos você sabe pra onde a coisa tá indo. Diferente de quando você não sabe. Aí lá fora, o Sasha, o Gui, depois o Yuri se juntaram aí. Eles analisaram as forças de cada um que estão nas roças e eles consideraram aí as chances de vitória deles nessas roças. O Sasha e o Gui começaram a discutir ali quem são os participantes mais fortes de cada roça, por exemplo. Disse o Sasha com relação à roça onde o Gui está. Acho que o Juninho e a Vanessa são os mais fortes e acho que o Gilson é o mais fraco dos 3. Nesse caso, eu vou ter que concordar com o Sasha porque é verdade, tá? Aí o Gui fala, o Gilson falou uma coisa e ele tem razão. A gente não sabe o que o público pensa dele, né? A gente não sabe de nada. E aí o Sasha mencionou que ele preferiu muito mais ir pra roça com o Albert e com o Sidney do que ir pra uma roça com a Vanessa e o Juninho, porque, segundo ele, considerando o histórico de votações, ele sabe o que pode esperar do público com relação a isso. Disse o Sasha, eu consegui botar na roça quem eu queria e com quem eu prefiro ir. Dos 5 ali, eu preferia ir com o Albert e com o Sidney do que ir com a Vanessa e o Juninho. Porque é uma estratégia muito mais inteligente a do Sasha. Eu vou pro embate. Se o público gosta realmente de mim, a hora de medir isso é agora. Então ele foi realmente pro embate. Ele fez a escolha correta. E foi isso que faltou pro Gilson. A estratégia de conseguir, pelo menos, entender para onde as coisas estavam indo. E aí o Gui até fala, né, se o Sasha estava confiante. E aí o Gui depois disse que hoje, no caso, se referindo hoje, ele estava lá aguardando os dois e que na segunda os dois é que iam esperá-lo e que eles iam juntos para a última batalha, que é a roça final, que vai acontecer de segunda para terça-feira. Tá? E quem ficar nessa última roça final ainda vai de lambuja, né? Ainda fica mais um dia de lambuja aí, porque vai sair praticamente na quarta-feira, tá? Enfim, vamos lá continuar. E aí depois eles discutiram sobre a possibilidade de votos, se algum dos aliados vai dividir votos agora. Gente, nesse momento aí é meio difícil dividir votos, tá? Sabe por quê? Cada um que tem a sua torcida vai votar no seu preferido. Não dá mais pra dividir votos. O ADM do Sasha pediu pra não dividir votos. O ADM do Yuri pediu pra não dividir votos. O ADM do Sidney pediu pra não dividir votos. Então, assim, não vai dividir votos, tá? E o único ADM que ainda tá ali disponível é o ADM do Gui. Então o ADM do Gui vai votar junto ali com o Yuri, vai acabar ajudando o Yuri, e aí na segunda eles invertem, tá? E aí o Sasha acaba ajudando também o Gui na segunda-feira. A roça mais difícil que eles vão enfrentar, gente, vai ser a roça de segunda para terça, que aí cada um vai ter que votar no seu cada um. Aí que vai ser mais complicado, é aí que a gente vai descobrir a força exata de cada um, tá bom? E aí o Gui até perguntou assim, você acha que os aliados dividem votos? E aí o Sasha disse, eu acho que divide votos e que vocês são muito mais fortes que eles. E aí o Gui fala assim, mas tu acha que quem vota em um não vota no outro? E aí o Sasha não teve resposta para essa pergunta, tá?
Enquanto isso, lá na fogueira, o Gilson disse que foi mérito dele nunca ter caído numa roça até agora, e ele atribuiu isso ao fato dele ter sido muito bom em provas, dele ter feito o jogo de uma maneira muito, mas muito estratégica até certo ponto, não dá pra negar que não foi, né? Por mais que a gente questione ou não, o cara foi bom de prova, não dá pra negar. Conseguiu escapar das roças por causa das provas, conseguiu tirar proveito das estratégias dos outros e tal. E aí depois o Sidney disse que eles tinham de se manter positivos e longe da negatividade do G4. Aí o Gilson disse que realmente ele estava muito feliz por nunca ter caído numa roça. E que o Sidney até falou para ele, passou batido até agora, mas que era mérito dele realmente nunca ter caído numa roça. E depois o Gilson até falou, eu também venci muitas provas. Venceu mesmo, né? Só não venceu provas do Lampião. E aí o Sidney destacou a importância que eles tinham que comemorar as vitórias, que o cara ganhou 10 mil reais. E como é que você ganha 10 mil reais e você não vai comemorar o prêmio que você ganhou? Errado seria se ele não estivesse feliz e não ter ganho os 10 mil reais de prêmio e tal. Aí depois o Gilson mencionou os comentários que o Sasha fez de que ele teria fugido da roça. Disse o Sasha, o foda é ouvir comentário desse bobão de que eu fugi da roça e que eu só vou na outra. Ah, é mérito, não é? Eu fui lá e consegui. E aí o Sidney disse que ele queria ir pra fogueira ali embaixo justamente para ficar longe da negatividade e da soberba do G4. Por que que ele fez isso, tá? Porque o Juninho sugeriu que o pessoal do G4 fosse se sentar com eles ali na fogueira, tá? Deixa eu mostrar um trecho disso no vídeo, olha só. Acho eu, né? Chama os Numa caras prova. aí. Você acha ruim? Você Ah, não quer não, ver os caras? não, Né? mas acho que eles não vão. A gente já veio pra cá. Mas mesmo, acho que eles não vão. Eu já vim pra não ver eles. Eu também. Eu já vim pra escutar a voz deles. E eles estão tramando, estão falando de jogo ainda. Não, é porque eles estão sempre nessa soberba, com todo o respeito aí. Só quero ficar longe dessa vibe de negatividade, entendeu? Tá bom. Vejo lá que todo Perto do mundo. fogo. Bom, pelo menos, né, vocês viram que o Juninho tentou. Mas, enfim. E aí, depois, eles começaram a falar ali de outras coisas, o mesmo de sempre. O Juninho parece que não tá mais afim de ficar falando mal do Sasha, de ficar mais falando dessas coisas. Parece que ele cansou, né? Aparentemente, ele cansou bastante dessas coisas. Não quer mais, já chega, já ficou pra trás. Aí o Gilson disse ali que ele não que ele também eles ficaram enchendo o saco falando todo o tempo dessas coisas. Mas tá muito chato, né, gente? Tá muito chato. Aí depois o Gilson concordou e disse ali que ele não faz questão de falar com o pessoal do G4 e que ele disse que não faz que ele não tem a menor vontade nem de ficar perto com o pessoal do G4. Aí depois o Albert e a Vanessa começaram a falar as expectativas que eles têm da roça, que eles queriam, porque desejavam, aliás, que o Yuri saísse, ou saísse ele ou o Sasha, porque essa é uma roça de embates. E aí a Vanessa disse que também é uma roça de tretas. Pois é, né? Mas infelizmente, seu Albert, quem vai ser eliminado vai ser o senhor mesmo, né? Vai ser o senhor mesmo, não tem outra alternativa nesse último momento. Aí eles foram dormir, né? Porque afinal não tem muito mais o que conversar ali, gente. Tá bem dividida a casa. Aí hoje de manhã o Yuri acordou, disse que ele estava bem confiante. Acordou inclusive emocionado e disse ali com o Gui e com o Sasha que ele teve uma visão de que os três estarão na final juntos com o Juninho. Ele disse isso, que o Juninho ia estar com eles na final. E ele descreveu que ele sentiu uma sensação de arrepio com a imagem clara de ver eles três e o Juninho como finalistas.
Disse o Yuri, eu tô com tanto frio na barriga, mas confiante demais. Eu não sei, eu tô arrepiando toda hora. Eu tô emocionado. Eu fiz uma oração ali, eu me arrepiei até o fio do cabelo. E aí depois ele falou ali que ele tá com a imagem dos 3 na final e junto com eles estaria o Juninho. E aí o Gui até falou, se Deus quiser, nós vamos juntos pra final. E aí o Yuri até falou, tomara que isso se concretize. Vamos ver, né, se vai se concretizar, né? Ele até falou ali outras coisas, mas é mais do mesmo, tá? Aí depois o Yuri compartilhou a visão dele com o Sasha, disse ali que ele estava arrepiado com o que ele viu nas orações dele. E aí o Sasha até falou que ele também acha que vai ser o Juninho que vai para a final também. E que no negócio ali da Betano, né, daquela Beth, que eles sempre chamaram ali, eles chamaram eles de manhã para fazer uma ação, que era justamente para eles falarem quem eles acham que iam para a final com eles, quais eram as expectativas deles e tal, era uma coisa assim. E aí ele falou que lá na coisa da Betano, ele disse que para ele é o Juninho quem vai com eles para a final. E o Yuri falou assim, que ele fez uma oração e que na imagem que veio na cabeça dele foram os 4 ali no tratorzão, a Adriane Galisteu falando assim, os finalistas, Gui Vieira, Juninho, Sasha e Yuri. E aí até o Sasha falou, disse que seria isso mesmo, que acho que ele também conseguia visualizar a mesma coisa. Gente, eu vou só assim, eu não sei se isso vai ser possível, tá? Assim, não que eu não acho que o Juninho não tenha torcida. Até acho que o Juninho pode, sim, surpreender e chegar na final. Até acho que as torcidas aí podem fazer uma estratégia para tentar botar o Juninho na final. Não estou desmerecendo o Juninho, tá? O que eu tô querendo dizer é que se eu for levar em consideração os números que eu vejo aí em algumas enquetes que dão uma certa força pro Sidney, acredito eu, tá? Acredito eu que o Sidney tem muito mais chances de chegar na final do que o Juninho. Possa ser que o Juninho chegue na final? Pode. Pode ser que o Juninho chegue na final? Pode. Pode ser que o Sidney chegue? Pode. A gente vai descobrir isso na terça-feira à noite, tá? Mas, assim, eu acho que tem chances ali para os dois. Acho que a Vanessa é que não vai ter muita chance nesses últimos momentos, tá? Aí depois o próprio Juninho foi conversar com eles. Aí hoje de manhã também a Vanessa pediu ali um abraço pro Sidney e tal. Eles não falaram nada demais ali e tal, mas você percebe que a Vanessa tá se jogando pra cima do Sidney. Depois ela conversou com o Juninho sobre isso. E aí o Juninho e o Yuri conversaram, falaram ali sobre as dificuldades que eles tiveram de criar amizades com outros participantes, porque os grupos se formaram muito cedo na casa e o ambiente competitivo que se criou a partir disso logo nos primeiros dias tirou deles a oportunidade de cada um se conhecer, de cada um ali ter uma melhor convivência com outros. Disse ali o Juninho, ele disse que se arrependia de não ter falado mais com alguns participantes. Disse Juninho, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me arrependo de ter deixado de fazer aqui, de ter falado mais, de não ser amigo demais de outras pessoas, de trocar ideia, de falar, de conhecer e tal. Disse ele, eu gostaria muito de ter conhecido mais, por exemplo, a Camila, a Larissa, a Gisele, que ele falou pouco e que ele queria ter conhecido muito mais, o próprio Yuri, o próprio Sasha e tal. E aí o Yuri até falou pra ele que o jogo impediu que eles ali conseguissem formar conexões,
e que os grupos se dividiram muito, mas muito cedo e muito rapidamente, e que o jogo já começou com essa divisão, e que além de tudo o jogo foi muito injusto também sob vários aspectos, e que já começou com estresse danado, e que às vezes eles também passaram do ponto em algumas coisas, mas que agora no final eles pelo menos estão vendo que eles poderiam ter tido relações melhores lá dentro, e que eles pelo menos conseguiram se reconectar. Até o Yuri fala, depois de tudo o negócio virou o jogo pra mim, foi muito louco, eu vi tudo que estava acontecendo de errado, mas eu consegui me reconectar nisso aqui e agora tá tudo certo. Obviamente, né, que ele contou isto ali pro Sasha, né, contou ali pro Sasha, os dois aproveitaram a tarde de sol ali, cada um contou a trajetória deles ali do reality e tal, que eles estão desde o início juntos, que os dois nunca brigaram, nem o Gui nunca brigou com eles, e que a única pessoa ali do G4 que brigou com o Sasha foi só a Luana, mas que mesmo assim a Luana foi a única que suportou eles desde o começo e tal. E aí, depois, eles também falaram ali que eles tinham que se aguentar às vezes e tal, que eles eram chatos. Enfim, aí depois o Sasha comparou o Juninho com o WL lá no começo lá na final da Fazenda 15. Que o WL era o personagem ali interessante, que era um perfil ali um pouco aquele cara que não se posicionava tanto, mas que era engraçado, que ficou do lado errado, não se posicionava, mas o público gostava dele. Eu vou ter que concordar em uma parte, o WL não costumava se posicionar em muitas coisas, tá? Mas ele era legal em alguns momentos, tá? É porque o WL ele tinha outros objetivos na Fazenda. Aí depois ele falou ali com o Sasha, disse que o Juninho mencionou que se arrepende de não ter conversado mais com outros participantes e que ele se arrepende de ter feito outras coisas lá dentro, que se arrepende de não ter conversado mais com eles, que ele estava nessa pressão, que esse bloqueio por causa dos grupos, de tudo que estava acontecendo. Aí depois o Sasha disse que ficou muito satisfeito de ter ouvido dessa conversa que o Juninho, que o Yuri contou pra ele, né? E até falou a opinião dele. Legal, o papo de ontem fez ele refletir. E aí o Yuri diz que ele ficou refletindo um tempão, que a galera enchia muito a cabeça dele, que o pessoal do G4 eram pessoas ruins, mau caráteres e tal. E quando ele descobriu que não era assim, ele se sentiu mal de não ter desenvolvido mais essas amizades. E aí o Yuri disse que ele estava muito, mas muito confiante para essa roça, e disse que a roça anterior que ele esteve foi muito mais complicada. Então, né, Yuri, você não precisava nem se sentir tão com medo dessa roça, né? A roça aí tá muito mais fácil para você do que a outra, se você mesmo disse isso aí. E aí o Yuri até falou que a roça mais fácil vai ser a do Gui, porque o Gui vai praticamente sozinho, então praticamente toda a torcida deles vai só para ajudar o Gui. Os outros vão ter que se virar. Aí depois eles falaram ali das dificuldades de cada um nos realities e tal, e falaram das trajetórias deles, enfim, essa coisa chata aí deles. Aí corta lá pro seu Albert fazendo o almoço pela última vez, e ele falou, né, que era a última vez que ele estava fazendo um almoço ali na fazenda, tal. Ele falou, era a última vez mesmo. E aí depois o Sidney falou também, aquela mesma coisa de sempre, que o Sasha tá fazendo o personagem de bom moço, porque os três foram lá pro Ofurô, né? E até brincaram que o Sidney e o Sasha vão acabar sendo contratados para fazer uma novela juntos, exatamente por causa de tudo que aconteceu na Fazenda.
E aí o Sasha até falou que ele aceitaria fazer sim, mas só se inverterem os papéis. Ele e o Sasha sendo o mocinho e o Sidney sendo o vilão. Porque afinal o Sidney sempre foi o mocinho em todas as novelas que ele fez. Tá? Foi basicamente isso aí que aconteceu hoje o dia inteiro. Gente, vocês veem que eu tô tirando um leite de pedra, né? Porque não tem muito mais o que falar ali da Fazenda e tal. Não tem muito mais o que eu possa tirar daí. Aí hoje à tarde, lá na casinha da árvore, Juninho chorou. Tava emocionado porque a final do programa tá chegando. Ele disse ao mesmo tempo que ele tá com muita saudade do que tá acontecendo ali na Fazenda, de tudo que ele viveu. Mas ao mesmo tempo tá muito grato, queria ver a família dele, mas ao mesmo tempo não queria sair da Fazenda. Ele disse que essa era uma experiência única e que ele vai levar essa memória aí pra sempre. Ele disse ali que tá com muita saudade, emoção, chorou muito. E aí a Vanessa até perguntou: qual é a saudade que você tá? Daqui de dentro, de lá de fora? Aí o Juninho disse que ele tá com as duas, lá de fora, e da saudade que ele ia sentir de lá de dentro, de que é uma coisa louca que ele tava sentindo. Aí a Vanessa disse que ela vai guardar as memórias que ela viveu na Fazenda pro resto da vida dela. Que tudo que ela viveu ali é pra sempre. Aí depois o Juninho imitou lá um político pedindo votos. E aí a Vanessa confessou ali pro Juninho. Eles falaram de seu Albert, né? Que eles acham que seu Albert vai voltar hoje, coisa que não vai. Aí o Juninho falou da honestidade, da educação do Sidney, disse que o Sidney é muito elegante, é um comportamento de uma pessoa assim bem elegante, uma pessoa bem educada, uma pessoa ali que se vê que tem todo ali uma educação que muitos não têm. E aí a Vanessa disse que o Sidney é um cara de coração incrível e que ela era muito suspeita para falar. E aí ela disse que tá lutando contra os sentimentos que ela tem pelo Sidney e que a convivência próxima a ele pode intensificar as emoções dela e que tá sendo muito difícil ficar do lado dele o tempo todo e não poder abraçá-lo ou beijá-lo como ela gostaria. Disse Vanessa: tá sendo muito difícil, eu vejo ele, eu quero abraçar, quero beijar, e eu não posso fazer nada, eu fico doida. Aí o Juninho disse a ela, por exemplo, contrata o Sidney para os seus eventos. Aí a Vanessa disse que é difícil ver a pessoa o tempo todo e não demonstrar os sentimentos. Ela contou lá do outro reality que ela participou, de tudo que ela viveu ali e tal. Aí ela disse que tá ficando uma doida lá por causa do Sidney, que ela tá gostando dele. E aí o Juninho brincou sobre começar tudo com um aperto de mão e depois levar a coisa para um abraço. E aí ela disse que tá com muito mais vontade de dar um beijo nele, de agarrar ele e que tá ali se segurando. Enfim, né? Ela disse que era só pro Juninho guardar segredo sobre isso. Aí depois o Gilson reclamou ali com o seu Albert sobre o G3, dizendo ali que os três estão tentando se passar de bonzinhos e que tudo eles estão ali usando uma arma para tentar afetar a convivência da casa. Disse ali que o Gilson disse que tá muito difícil a convivência ali natural com o G3, porque tudo que ele fala tá sendo usado contra ele. Aí ele disse que ele queria ter aproveitado mais a piscina, mas não pôde porque o pessoal do G3 entrou e invadiu e ele não conseguiu ficar no mesmo ambiente que os três. E aí depois ele falou que quando ele estava lá lavando a louça, chegou o Sasha e o Gui, que os dois demoraram demais para lavar os pratos. E aí o Sasha disse: depois o Gilson fala que o lesado aqui sou eu. Aí o seu Albert começou a falar ali que o Gilson é assim mesmo, que o G3 ali tem até a trégua que eles propõem, é falso, que o G3 é tudo falso, que o G3 ali é tudo querendo dar uma de bonzinho e que ele já estava cansado disso, enfim, né?
Tudo isso aí que aconteceu. Aí depois eles foram arrumar as malas e estão agora aguardando o momento aonde vão ser chamados para a última roça. Pelo menos de seu Albert, né? Para ele é o fim da linha. Vamos ver como vai ser para os outros, né? Hoje, daqui a pouco a gente vai descobrir. Gente, foi só isso. Eu ainda consegui tirar um leite de pedra e falar 40 minutos para vocês. Olha só, para vocês verem o quanto tá faltando conteúdo nos últimos momentos da Fazenda. É assim, gente. Últimos momentos de reality é assim. Até no BBB é assim, né? Vocês já sabem como a coisa fica. Agora, nos primeiros dias é pior, porque tem mais conteúdo do que a gente consegue dar conta. Mas isso aí eu te conto em outros vídeos, tá certo? Ó, daqui a pouco, depois da eliminação de seu Albert, a gente tá de volta para comentar aí se ele, de fato, é o participante mais rejeitado da Fazenda 16, ou se ele ainda vai sair um pouco melhor votado, ou será que tem chance de ser outra pessoa a eliminada? Será que a gente teria alguma surpresa? Será que Sidney teria chances de ser eliminado? Não sei, vamos descobrir isto, né? Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.